Vamos então dar sequência ao nosso estudo desse precioso livro, Universo e Vida, Espiritismo e Ciência, Hernani Santana, pelo Espírito Áureo. Começamos hoje um novo capítulo que eu também dividi em duas partes, por ser muito longo. O livro que eu citei no capítulo passado é O Perispírito e Suas Modelações. Ele vai começar a descrever desde o protoplasma até a formação do perispírito nosso, humano, toda essa evolução. E também vai falar depois das mutilações que nós provocamos em nosso corpo, como isso afeta o nosso perispírito. É muito valioso esse livro. Está aqui no canal, vocês podem ver. Mas vamos ao livro de hoje. Consciência e Responsabilidade, parte 1. O livro A Razão, do emérito professor Gilles Gaston Granger, da Faculdade de Filosofia de Rennes, é, sem favor, uma das melhores obras ultimamente publicadas sobre esse tema fundamental da filosofia. O autor desse trabalho, de cunho didático e de inegável sinceridade, declarou, logo nas primeiras páginas, que se propunha realizar exposição sintética a partir do seguinte esquema: a primeira sondagem histórica permitir-nos-á esboçar inicialmente este preâmbulo, uma genealogia sumária da noção de razão. O primeiro capítulo poderá em seguida consagrar-se ao esboço de uma espécie de imagem, por contraste do conceito, examinando 3 atitudes negativas em relação à razão: misticismo, romantismo e existencialismo. No segundo capítulo, estudaremos bastante à vontade os traços mais marcantes do racionalismo da ciência contemporânea. O capítulo seguinte tratará mais brevemente do que se pode chamar de razão histórica. Com o último capítulo, enfim, aparecerá a preocupação de avaliar em que medida a razão permanece hoje uma das forças vivas da civilização e um dos elementos mais fundamentais do nosso destino. Assim, realmente procedeu, mas acabou chegando a conclusões que se chocam claramente com as ideias que inicialmente defendeu. Enquanto afirmava no início de seu trabalho que a razão se propõe não somente como uma técnica ou como um fato, mas como um valor, que se opunha ou se justapunha a outros valores. Já na metade do livro, viu-se obrigado a reconhecer que a história das ideias demonstra uma evolução da razão, para acabar escrevendo exatamente na última página estas palavras fulgurantes: finalmente verificamos que a razão, longe de ser uma forma definitiva, fixa do pensamento, é uma incessante conquista. Nenhum valor teria tal afirmação se fosse feita por qualquer desinformado à revista, mas seu formulador é um dos mais respeitados catedráticos do mundo cultural odierno. Uma análise estruturada sobre as ideias do racionalismo na história da filosofia, de Platão a Marx, da psicologia social da razão, de Mannheim, Piaget, e sobre as ideias de Bergson, me perdoe, Brunswick, não estou certamente pronunciando corretamente, de Cassier e Cheskov, de Pradines, de Sartre, de Aron, de Cournot e Lefebvre. Sempre peço desculpas pela má pronúncia de todos esses nomes. Mas por isso que eu trago escrito, para que vocês possam observar e buscar, se for o caso. Seguindo, cumpre-nos, porém, reconhecer que o conceito de evolução esposado por Granger é de natureza essencialmente histórica e sociológica, portanto, externa e superficial. Não atinge a essência da realidade, porque ignora a evolução do pensamento como função e consequência da evolução da mente que o gera, do ser espiritual que o produz. Somente a filosofia espírita, a razão aparece definida como capacidade de entender, de discernir, de escolher, de optar, de agir conscientemente, portanto, de assumir responsabilidade. Condição sine qua non, ou seja, sem a qual não pode ser, de progresso espiritual. Ensina o Livro dos Espíritos, na primeira parte, no capítulo 4, que o instinto é uma inteligência rudimentar, que nunca se transvia e que é razão, que permite a escolha e dá ao homem, ou seja, às pessoas, o livre-arbítrio,
ensina também em perguntas e respostas de 122 a 127 e mais a nota que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. As influências más que sobre ele se exercem são dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. Tal influência acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsediá-lo. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto assim cada um tem o mérito de suas obras. Essas noções de desenvolvimento progressivo, do livre-arbítrio e da consciência são de fundamental importância para o entendimento dos processos da evolução, nos quais tudo se encadeia harmoniosamente num crescendo infinito. A economia de energia, que a lei do mínimo esforço impõe, limita a consciência humana ao âmbito onde se executa o trabalho útil da construção. Diz sua voz em A Grande Síntese e acrescenta: o que foi vivido e definitivamente assimilado é abandonado nos substratos da consciência, zona que podeis denominar de subconsciente. Nessa conformidade, o processo de assimilação, base do desenvolvimento da consciência, se opera exatamente por transmissão ao subconsciente, onde tudo se conserva, ainda que esquecido, pronto a ressurgir tão logo o impulso o excite, um fato o reclame. O subconsciente é precisamente a zona dos instintos, das ideias inatas, das qualidades adquiridas, é o passado transposto, inferior, mas adquirido. Misoneísmo, aversão ao novo. Aí se depositam todos os produtos substanciais da vida. Nessas zonas reencontrais o que tendes sido e o que tendes feito, descortinais a estrada percorrida na construção de vós mesmos, assim como nas estratificações geológicas descobris a vida vivida pelo planeta. Assim, pois, a consciência representa apenas a zona da personalidade onde se realiza o trabalho da construção do eu, do seu ulterior progresso. Em outros termos, ela se limita só à zona de trabalho, e é lógico. O consciente compreende unicamente a fase ativa, a única que sentis e conheceis, porque é a fase em que viveis, em que a evolução se opera. Compreendereis agora a estupenda presciência do instinto e de que essa infinita série de ensaios, incertezas e tentativas seja ele o resultado. O indivíduo há de ter aprendido alguma vez essa ciência, pois do nada nada nasce, há de ter se adestrado na constância das leis ambientes que ela pressupõe, a que correspondiam seus órgãos e para as quais ele foi feito e proporcionado. Sem uma infinita série de contatos, de ensaios, de adaptação no período das formações, não se explicaria uma tão perfeita correspondência de órgãos e instintos antecipando-se à ação, no seio de uma natureza que avança por meio de tentativas, nem tampouco se explicaria a sua hereditariedade. No instinto, a sapiência está conquistada, já foi superada a fase de tentativas, já foi vencida a necessidade de recorrer a uma linha biológica que, oferecendo diversas soluções, demonstra a fase insegura, incerta, em que entram em jogo atos raciocinados, mas onde o instinto, uma só via, conhece e é melhor. Se é certo que a razão cobre um campo muito mais extenso que o limitado campo do instinto, e nisto o ser humano supera o animal, denominando zonas que este ignora, não é menos certo que o seu campo, o instinto, alcançou um grau de maturação mais avançado, expresso pela segurança dos seus atos, e um grau de perfeição ainda não atingido pela razão humana,
que é o agir por tentativas, revela evidentes características da sua fase de formação. É assim como o animal raciocina, porém, rudimentarmente, no período da construção do seu instinto, a razão humana alcançará, quando a sua formação estiver completa, uma forma de instinto complexa, maravilhosa, que revelará a mais profunda sabedoria. No ser humano subsiste todo o instinto animal, que por razão não é mais do que uma continuação. Podeis agora compreender que o instinto, a razão, mais não são do que duas fases da consciência. Com a evolução, diz ainda a sua voz, no livro de Pietro Valdi, o ser se subtrai progressivamente aos limites do determinismo físico, que no nível da matéria é geométrico, inflexível e idêntico em qualquer sentido. A vida começa a se libertar das cadeias desse absolutismo, o seu psiquismo crescente, que constitui uma nova causa que se sobrepõe à estabelecida pelas leis físicas. O animal adquire já uma liberdade de ação ignorada no mundo físico. Chega-se assim ao reino humano do espírito. Ultrapassa-se esse reino quando então o livre-arbítrio se afirma definitivamente. A lei do baixo mundo da matéria é determinismo. Por evolução, opera-se a passagem do determinismo ao livre-arbítrio. Só há responsabilidade onde há liberdade. Absolutamente concordante é, a respeito, o ensino de André Luiz, em seu livro No Mundo Maior, capítulo 3. Não somos criações milagrosas, destinadas ao adorno de um paraíso de papelão. Somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio em milênio. Não há favoritismo no templo universal do Eterno. Todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida da consciência, que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo aleatório, ou melhor, aí se acha em processo liberatório. As árvores, que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno, acalentadas pelas carícias da primavera, estão conquistando a memória. A fêmea do tigre, lambendo os filhinhos recém-nascidos, aprende rudimentos do amor. O símil, guinchando, organiza faculdades da palavra. Em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumarão suor por muito tempo, aprimorá-lo. Assim, também, a individualidade. Somos criação do Autor Divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O Eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Desde a ameba, na tépida água do mar, até o ser humano, vimos lutando, aprendendo, selecionando invariavelmente para adquirir movimento, músculos, faculdades, raciocínios. Experimentamos a vida e por ela fomos experimentados milhares de anos. No sistema nervoso, temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos, sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências, registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo em evolução. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Tomemo-lo como se for um castelo de 3 andares. No primeiro, situamos a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir.
Sempre deles mora o hábito do automatismo, no outro reside um esforço e a vontade, e no último demora o ideal, a meta superior a ser alcançada. Distribuímos desse modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro, de inteira coerência com os ensinamentos de O Livro dos Espíritos, com a ideia de Allan Kardec, com os esclarecimentos de A Sua Voz, no livro A Grande Síntese, e com as lições de André Luiz. É o que dizem os autores espirituais de Os Quatro Evangelhos de Rostem, quando comentam os textos evangélicos de Mateus, capítulo 1, versículo de 1 a 17, Lucas 3, versículo 23 a 38. Eu faço uma observação. Há um forte antagonismo a Rostem. Aqui quem fala sou eu, a leitora. Há um forte antagonismo a Rostem entre alguns espíritas, mas Kardec divulgou o trabalho de Rostem na Revista Espírita. Para mim, a leitora, se Kardec achou bom, não serei eu a condenar o trabalho de Rostem. O fato é que os espíritos que editaram os trabalhos de Rostem fizeram afirmações que muitos não conseguem aceitar. Devemos considerar que o próprio Espiritismo e a reencarnação não é aceita por uma unanimidade. Então, por que então não se permitir opiniões diferentes das que aceitamos? Hernani Santana, cientista e pesquisador, cita Rostem incansavelmente. Eu li pessoalmente os 4 evangelhos e concordo com as afirmativas ali citadas, de que cada um tenha a sua opinião a respeito. Vamos então continuar com essa leitura, repetindo o parágrafo anterior. De inteira coerência com os ensinamentos do Livro dos Espíritos, com as ideias de Allan Kardec, com os esclarecimentos de Sua Voz e com as lições de André Luiz, é que dizem os autores espirituais de Os Quatro Evangelhos de Rostem, quando comentam os textos evangélicos de Mateus e Lucas, diz ali, esses evangelistas, sempre em estado de formação, pois que não possui ainda livre-arbítrio, inteligência independente capaz de raciocínio, consciência de suas faculdades e seus atos, o espírito, sem sair do reino animal, seguindo sempre uma marcha progressiva contínua, de acordo com os progressos realizados e com a necessidade dos progressos a realizar, passa por todas as fases de existência sucessivas e necessárias ao seu desenvolvimento e por meio das quais chega às formas e espécies intermediárias que participam do animal e do homem. Passa, pois, por essas espécies intermediárias que, pouco a pouco, insensivelmente, o aproximam cada vez mais do reino humano, porquanto se é certo que o espírito sustenta a matéria, não menos é certo que a matéria lhe auxilia ao desenvolvimento. Pois de haver passado por todas as transfigurações da matéria, por todas as fases de desenvolvimento para atingir um certo grau de inteligência, o espírito chega ao ponto de preparação para o estado espiritual consciente. Chega a esse momento em que os nossos sábios, tão pouco sabedores dos mistérios da natureza, não logram definir, momento em que cessa o instinto e começa o pensamento. Tudo, repetimos, tem uma origem comum. Tudo vem do infinitamente pequeno para o infinitamente grande, para Deus, ponto de partida e de reunião. Tudo provém de Deus e volta para Deus. Observai como tudo se encadeia na imensa natureza do Senhor, vos faz descortinar. Observai como em todos os reinos há espécies intermediárias que ligam entre si todas as espécies, uma participando do mineral e do vegetal, da pedra e da planta, outra do vegetal e do animal, da planta e do animal, outras, enfim, do animal e do homem. São elos preciosos que tudo ligam, que tudo mantém e pelos quais atravessa o espírito no estado de formação, passando sucessivamente por todos os reinos e por aquelas espécies intermediárias, o espírito, mediante um desenvolvimento gradual e contínuo, ascende da condição de essência espiritual originária a do espírito formado à vida consciente, livre e responsável, a condição do ser humano. Tempo longo, cuja duração sois incapazes de calcular. Demanda a essência espiritual no estado da inteligência relativa do estado animal para adquirir
Neste reino, o desenvolvimento que permita passar ao estado intermediário, que lhe permita em seguida atravessar as espécies que participam do animal e do homem. Depois de haver passado por todas essas espécies intermediárias, ela permanece ainda longo tempo, cuja duração não sois igualmente capazes de calcular. Na fase preparatória da sua entrada na humanidade, fase essa da qual, pela vontade do Senhor e mediante uma transformação completa, sai o espírito formado, como inteligência independente, livre e responsável. Tudo, tudo na grande unidade da criação, nasce, existe, vive, funciona, morre e renasce para a harmonia do universo, sob a ação espírita universal, que, à sua vez, se exerce pela vontade de Deus, segundo as leis naturais e imutáveis que ele estabeleceu, desde toda a eternidade, mediante as aplicações e apropriações dessas leis. Sim, vós, nós, todos, exceto aquele que foi e será sempre por toda a eternidade, todos fomos a sua origem, essência espiritual, princípio de inteligência, espírito em estado de formação. Todos hemos passado por essas metamorfoses, por essas transfigurações e transformações da matéria, para chegarmos à condição de espírito formado, de inteligência independente, capaz de raciocínio com a consciência da sua vontade, das suas faculdades, de seus atos, por efeito do livre-arbítrio, a condição de criatura independente, livre e responsável. A essa altura, os esclarecimentos dos espíritos reveladores que falam na obra de Rustem são uma magna importância. Depois de haver passado pela matéria animal, chegando a um certo grau de desenvolvimento, o espírito, antes de entrar na vida espiritual, precisa permanecer num estado misto. Eis porque, como se opera essa estagnação, sob a direção e vigilância dos espíritos prepostos para entrar na vida ativa, consciente, independente e livre. O espírito tem necessidade de se libertar inteiramente do contato forçado em que esteve com a carne e esquecer as suas relações com a matéria, de se depurar dessas relações. É nesse momento que se prepara a transformação do instinto em inteligência consciente, suficientemente desenvolvido no estado animal. O espírito é, de certo modo, restituído ao todo universal, mas em condições especiais. É conduzido aos mundos ad hoc, às regiões preparativas, pois que lhe cumpre achar o meio onde se elaboram os princípios constitutivos do perispírito, que vocês vão encontrar lá no livro que eu citei, O Perispírito e Suas Modelações. Fraco raio de luz, ele se vê lançado numa massa de vapores que o envolvem por todos os lados. Aí perde a consciência do seu ser, porquanto a influência da matéria tem que se anular no período da estagnação e cai num estado a que chamaremos, para que nos possais compreender, letargia. Durante esse período, o perispírito destinado a receber o princípio espiritual se desenvolve e constitui ao derredor daquela centelha de verdadeira vida, toma, a princípio, uma forma indistinta, pois se aperfeiçoa gradualmente com o germe no seio materno e passa por todas as fases do desenvolvimento. Eu faço novamente uma parte aqui. Vocês observem como é formado o ser humano. No começo, é um ovinho que vai se multiplicando, lá como a ameba, lá como os seres unicelulares. Depois ele vai mudando, chega um momento que aquele corpinho, que será um bebê, parece um sapinho. Vocês notaram isso? Então, é o que está escrito aqui. Toma, a princípio, uma forma indistinta, depois se aperfeiçoa gradualmente como o germe no seio materno e passa por todas as fases do desenvolvimento. É o que ele está dizendo aqui. Nós rememoramos a nossa evolução, entre aspas, física, para a gente voltar à encarnação. Continuamos com o livro. Quando o invólucro está pronto para contê-lo, o espírito sai do torpor em que jazia e solta o seu primeiro brado de admiração. Neste ponto, o perispírito é completamente fluídico, mesmo para nós. Tão pálida é a chama que ele encerra, a essência espiritual da vida, que os nossos sentidos, embora sutilíssimos, dificilmente as distinguem.
esse estado da infância espiritual. Meus amigos, esses capítulos têm que ser lidos e discutidos parágrafo a parágrafo, mas isso deve ser feito em grupo. Aqui isso não está sendo possível, porque eu estou sozinha falando e raramente vocês comentam aqui na área destinada aos comentários. Então eu convido vocês, reúnam-se em grupos com amigos que tenham o mesmo interesse, vamos discutir cada parágrafo desse, vamos consultar os livros que o Hernani está aqui convidando a nossa leitura. Foi dito, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Vamos estudar, vamos aprender, vamos entender a nós mesmos. É chegada a hora. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência desse estudo tão profundo. Até mais.